Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos refletir na palavra de Deus. Romanos 2:2, né? Esse é o texto que nós temos estudado. O texto diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Nós temos gasto aqui algum tempo, eu tenho vídeos falando a respeito. Nós começamos a ministrar a respeito desse texto, tá, queridos? E nós falamos a respeito da importância de sabermos que o juízo de Deus é sempre de acordo com a verdade. Eu gastei algum tempo falando sobre isso. Eu disse que a falta de compreensão dessa verdade, que o juízo de Deus é de acordo com a verdade, naturalmente nos impedirá de crermos na doutrina da ira de Deus. Também disse, querido, que a falta de compreensão a respeito do juízo de Deus implicaria na rejeição da doutrina da justificação pela fé, tornando essa doutrina inútil. Também disse que se nós não compreendermos o fato de que o juízo de Deus é a segunda verdade, nós nunca compreenderemos aqui, de fato, a doutrina da expiação, tá? E tudo isso é dito, querido, porque foi apontado uma espécie de pensamento, de julgamento que os judeus nutriam, né, no coração. Eles acreditavam que o fato de serem judeus, isso os livrava de todo e qualquer tipo de manifestação da ira de Deus. Eles acreditavam que os gentios estavam debaixo da ira de Deus, que eles mereciam estar debaixo da ira de Deus, mas que eles, por serem judeus, não estavam, tá? E aí nós falamos que se esse juízo estivesse correto, então não haveria necessidade de forma alguma, né, de ira de Deus, de justificação pela fé, de expiação. Bastava nascer em Israel e você estava salvo, porque de fato esse era o pensamento que os judeus tinham, tá? Aí nós tentamos explicar a relação dessas coisas fazendo uma pergunta, né? Qual a relação entre o juízo de Deus e as doutrinas da ira de Deus, justificação pela fé e expiação? Aí nós falamos que o juízo de Deus é de acordo com a verdade, tá? Que não leva em consideração se alguém é gentil ou judeu. Deus não faz acepção de pessoas e todas as pessoas, sem exceção, serão julgadas pelas suas obras, ou seja, elas serão julgadas pela obediência ou não da lei de Deus. Aí nós falamos também a respeito da ira de Deus, que é o ódio de Deus contra o pecado, a indignação de Deus contra o pecado, e que nós seremos julgados por causa desses nossos pecados. E agora, eu quero falar a respeito da justificação pela fé. Nós vamos relacionar o juízo de Deus com a justificação pela fé. A justificação pela fé, queridos, ela é um ato jurídico de Deus que declara perdoados todos aqueles que puseram sua confiança na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina, ela fala do perdão dos nossos pecados mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver comigo exatamente, tem a ver com o que Cristo fez na cruz do Calvário. Todo ser humano, ele é pecador por natureza. Todos nós desobedecemos a lei de Deus. Esse é o argumento de Paulo, tá? É isso que ele está falando aqui, desde o capítulo 1, versículo 18, que vai até o capítulo 3, versículo 20. Essa é a argumentação de Paulo. Todos nós somos pecadores. A questão é, se todos estão na mesma situação, não seria justo que todos padecessem debaixo da ira de Deus? É lógico, tá certo, entendeu? Entretanto, querido, por causa dessa situação do ser humano, porque todo mundo está debaixo da ira de Deus, então Deus providenciou uma maneira de salvar o homem da condenação eterna. E como é que ele faz isso? Né? Deus faz isso, querido, através de Cristo, porque ele conhece a incapacidade de viver sem pecar, tá bom? Ele conhece a incapacidade do ser humano de obedecer à lei de Deus, de se voltar para Cristo em busca de perdão. Então, por causa disso, o Senhor mesmo toma a iniciativa, né? E ele envia Jesus Cristo para morrer nessa cruz, depois ele envia o seu Espírito para nos dar consciência dos nossos pecados, para nos fazer entender a sua palavra. E aí, querido, é nesse sentido que Deus nos salva através do sacrifício de Jesus Cristo, tá bom? É importante que você compreenda isso, querido. É importante. A iniciativa não é minha e não é sua. A iniciativa é de Deus. Ele sabe da nossa incapacidade, ele sabe da fraqueza humana, ele sabe da tendência do coração humano para o pecado, do prazer que o ser humano tem no pecado e que ele jamais recorreria a um Salvador. Então Deus, através do Espírito Santo, abre o nosso entendimento, nos faz perceber a verdade, compreender a nossa própria situação e aí, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ele nos perdoa e nos salva. A doutrina da justificação pela fé, querido, nos ensina que a salvação não é fruto dos nossos próprios esforços, mas da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queridos, como eu gosto de falar disso, sabia? Eu gosto, porque ai de mim
se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu jamais seria salvo. Eu tenho consciência disso. Eu digo para Deus, às vezes, orando: Senhor, eu sei que eu mereço o inferno. Mesmo depois de ter sido salvo, olhando muitas vezes para as minhas atitudes, olhando muitas vezes para os pensamentos que eu tenho, né? Eu sei que eu mereço o inferno. Eu não estou exagerando, eu não estou aqui querendo parecer humilde, nada disso. É consciência mesmo que eu tenho, querido, que se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, se ele não tivesse morrido naquela cruz no meu lugar, se ele não tivesse pago o preço do meu pecado, se ele não tivesse sofrido a minha condenação, eu estaria completamente perdido, querido. E, na verdade, aqui, sem exagerar, qualquer um de nós estaria totalmente perdido se não fosse por Jesus Cristo. Se não fosse a obra de Jesus Cristo, a sua obra expiatória. Eu vou falar um pouco sobre expiação depois, tá? Mas se não fosse pela obra expiatória de Jesus Cristo, todos nós estaríamos sentenciados ao inferno. Olha, se um dia você desejar no seu coração conhecer Deus verdadeiramente, servir a Deus, se relacionar com Deus, você pode ter certeza absoluta que esse desejo no seu coração não é fruto das suas conjecturas, dos seus pensamentos ou de uma atitude do seu próprio coração em relação a Deus. Não, não, de forma alguma. Se isso acontecer contigo, saiba que isso é uma obra do Espírito de Deus te atraindo para Deus, porque você, por si mesmo, jamais quereria conhecer a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que, de maneira muito honesta, Deus, para muitas pessoas, e a menos que nós tenhamos consciência de quem é Deus, da sua palavra, do sacrifício de Jesus Cristo, Deus é um estraga-prazer. Verdade, queridos? Deus é um estraga-prazer. Você que gosta de aventuras sexuais, sair com uma e com outra, Deus condena isso. Deus condena isso de forma clara, explícita. O homem só deve ter relação sexual com a sua esposa. Fora disso é pecado, é prostituição e qualquer outra coisa que se dê para isso, o nome que se dê para isso. Mas não pode. Então Deus é um estraga-prazer. Você que gosta do final de semana de sair para as baladas, de encher a cara, de beber, sei lá, sabe, para as farras, Deus condena isso. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Não deve ser poluído com cigarro, com álcool ou com qualquer outra coisa, entendeu? Com a prostituição. Deus é um estraga-prazer. Se você não tiver a sua mente iluminada pelo Espírito Santo, se você não sofrer uma ação poderosa do Espírito Santo dentro do seu coração, você jamais vai querer Deus, querido. Jamais. Mentir. Se você mente, você é filho do diabo. O pai da mentira é o diabo. Eu poderia citar um monte de pecados aqui para te provar que Deus é um estraga-prazer, a menos que você tenha ou que você sofra uma ação poderosa do Espírito Santo e te dê consciência do estado do seu coração, da sua real situação diante de Deus, e aí você busque pelo Salvador, por Jesus Cristo, e você nasça de novo e o Espírito venha habitar o teu coração e ele mude toda essa perspectiva errada que você tinha e você passa a entender realmente que Deus é um Deus santo e que você, porque foi salvo, quer agradar a Deus e quer ver em santidade. Isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus, não é obra do homem. O homem jamais conseguirá, jamais desejará qualquer coisa dessa natureza. Nós gostamos do pecado, querido. O homem tem prazer no pecado. O homem se orgulha do pecado. É um fato. E nós não podemos negar isso. Então, se você não conhece a Deus ainda, você pode até buscar Deus na hora da dor, da angústia, do desespero. Mas querer Deus para a sua vida e tirar os seus prazeres, você não vai querer isso, querido. Ninguém quer. A menos que Deus faça alguma coisa por ele. Eu espero que vocês entendam isso. Espero mais ainda que o Espírito raja no teu coração e te atraia para Deus no nome de Jesus e você seja salvo, tá bom? Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.